Bem-vindos à série Memória do Mundo. Eu sou Mônica Carneiro Alves, sou coordenadora de acervo especial da Fundação Biblioteca Nacional e hoje nós estamos aqui com a Joelma de Freitas Almeida, chefe da seção de música da Biblioteca Nacional. Joelma, o que você traz para a gente hoje? A gente vai falar um pouquinho do Carlos Gomes, essa figura ilustríssima, foi o maior expoente das Américas, musicalmente falando. Ele foi um sucesso do século XIX, ele foi o primeiro brasileiro, na verdade o primeiro não europeu a fazer sucesso na Europa. E aí ele é o nosso maior expoente musical. E ele é o patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música. Ah, que legal. E a primeira nominação, que eu sei que Carlos Gomes teve duas, né? A primeira nominação foram os manuscritos de Carlos Gomes. O que nós temos de Carlos Gomes? Em 2009, a Biblioteca Nacional se candidatou e dos 19 candidatos, 10 foram eleitos, inclusive esses manuscritos de Carlos Gomes. Uhum. E a gente, então, trouxe aqui alguns manuscritos para mostrar. Esse acervo chegou como na biblioteca? Ele chega através do Museu Imperial, que doou em 1982, fez essa transferência para a gente, mas, na verdade, eles já tinham recebido da filha do Carlos Gomes, Ítala Gomes, e eles transferem para a gente esse acervo. Em 1985, a gente tem uma doação feita diretamente da Itália, através do consulado, e a gente, então, recebe também. E fora doações particulares. Sim. E desses acervos manuscritos, são as óperas dele, são os trabalhos dele? Isso. Ele tem diversas obras, mas assim, a gente trouxe aqui para destacar o Guarani. Essa é uma ópera, os 4 atos estão aqui, são 4 livros, volumes grossos. Então esses volumes todos é uma ópera? Uma ópera só. Então, os 4 atos da ópera. Ainda tem o Ex-Libris do Museu Imperial, tem o Ex-Libris do Museu Imperial. O Guarani. O Guarani é baseado na literatura? Na obra de José Alencar, né? O romance de Ceci Peri. E foi um sucesso estrondoso essa ópera. Essa ele já fez na Europa? Ele já estava lá quando ele fez? Essa aqui foi a primeira que ele fez depois que ele chegou na Europa. Sim. E o tema de abertura é o que a gente ouve até hoje na Voz do Brasil. Ah, sim, a abertura da Voz do Brasil. Rádio Voz do Brasil. É a abertura da ópera. É a abertura da ópera. Muito legal. Quer dizer, o Carlos Gomes é a parte do nosso dia a dia até hoje. Né? Fala um pouco dele também. Quem era Carlos Gomes?
Carlos Gomes, ele era um dos filhos do senhor Manuel. E esse pai dele, ele organizou uma banda, ele era maestro, e tinha uma banda feita, e os filhos dele participavam. E eles tocavam nas festividades da cidade. Carlos Gomes nasceu em Campinas. E ele cruzou algumas vezes assim na vida dele com o imperador Dom Pedro II. Sim. A primeira vez, quando ele tinha 10 anos, na verdade, ele tocando lá nessa banda com o pai, Dom Pedro, passando lá pela cidade de Campinas, chamou atenção aquela criança de 10 anos já participando, né? Então essa foi a primeira vez. E depois, Carlos Gomes continua estudando, ele até dava aulas, já começou a compor muito cedo. Quando ele chega assim aos 23 anos, mais ou menos, ele vai a São Paulo. Lá ele compõe uma música, acho que é Bittencourt Sampaio, o parceiro ali de composição, uma música que até hoje é o hino da Escola de Direito da USP. Depois, ele, em vez de voltar para Campinas, ele resolve que ele queria ir para o Rio de Janeiro. Para a capital. Para a capital, e muito a contragosto do pai, assim, o pai nem queria, lógico que depois, muito depois, ele se enche de orgulho do filho, mas ele, contrariando a vontade do pai, ele foi para o Rio de Janeiro. E aí ele, de alguma forma, pede ao imperador que abra as portas da escola de música, que hoje em dia é a escola de música da UFRJ, né? Mas na época o Conservatório de Música, que depois ficou conhecido também como Instituto Nacional de Música, já teve vários nomes. E aí ele entra numa turma de composição lá. Após o primeiro ano já dele estudando, ele compõe uma cantata, que foi um sucesso, e ele apresenta uma cantata para o imperador na Escola de Belas Artes. E aí já foi um sucesso. Depois ele fez uma outra cantata que apresentou na Igreja dos Militares. E aí ele só vai crescendo em popularidade. Também ensaiava obras italianas, né? Na época ele gostava de Itália e da música italiana e tudo. E aí Dom Pedro resolve premiar ele uma premiação, e oferece. Na verdade, eu acho que já depois de 2 óperas que ele compõe e que ele também só estava tendo sucesso. Primeira Noite do Castelo, depois Joana de Flandres. Sim. E aí, após essa segunda ópera, o Dom Pedro oferece uma pensão para ele estudar na Europa. Sim. E a princípio, Dom Pedro queria que ele fosse para a Alemanha, porque Dom Pedro era admirador de Wagner. Mas ele, como ele já tinha essa afinidade com a música italiana, ele era muito admirador do Verdi, e aí ele pede para mudar o rumo dele, então, para a Itália, e ele se fixa em Milão. E aí ele, depois lá,
estudando em Milão com o professor Lauro Rossi, ele compõe essa obra aqui, né, que a gente tem aqui o manuscrito, estão em 4 encadernações, e isso foi um sucesso tão estrondoso, ele apresenta isso em 1870, no Scala de Milão, que é uma das maiores casas de ópera da Europa, né, do mundo. E aí o sucesso é tão grande. Depois ele veio, apresentou aqui algumas vezes, apresentou em vários outros locais, mas o Verdi, que ele admirava tanto, o compositor italiano, nessa apresentação falou assim: poxa, onde eu parei, esse está começando já de onde eu parei, né? Assim, já começou muito, na evolução dele, né? Uhum. E aí foi um sucesso muito grande. Depois ele compõe várias outras óperas, né? Aí eu separei aqui um outro manuscrito, que é da Fosca, mas tem outra, também são 4. Desse aí também são 4 atos, eu só trouxe um livro só para ilustrar. Outras óperas também que ele compôs e tudo. Algumas coisas a gente tem em manuscrito, outras a gente já tem impresso. Noite do Castelo, nessa primeira nominação foi essa coleção de manuscritos, e que grande parte dela estava com a filha dele, não é isso? E aí foi doado ao Museu Imperial, que depois passou para a Biblioteca Nacional. Então, Joelma, muito obrigada. De nada. E até a próxima.